renovando sua mente. TV Grácia International apresenta Resumos dos Calqueus 2025. A explicação do Evangelho da Graça. Nos lábios de Jesus Cristo, homem, que nos leva à estatura do varão perfeito. A falsa ciência versus a verdadeira ciência. Antes da cruz havia uma ciência, que Paulo chamou de falsa, porque ela não ajudava o ser humano. E depois da cruz, há uma ciência verdadeira que Paulo disse: essa é a verdadeira ciência, a ciência da fé. Mas vamos dar uma olhada biblicamente. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 20 e 21. Ó Timóteo, guarde o que foi confiado a você, evitando falar profanamente sobre coisas vãs. Que muitas coisas vãs são ouvidas hoje na televisão e nos programas. E os argumentos da falsamente chamada ciência, que alguns professam, se desviaram de quê? Que a graça esteja com vocês. A graça esteja contigo. Aí não diz o Espírito Santo. Não diz a Trindade, não diz isso. Fala graça. E o que é graça? A verdadeira ciência. Observe o que diz em Romanos 8:3. Lembre-se que há uma verdadeira ciência e uma falsa ciência. E a falsa ciência é a que o mundo conhece. O ministério Crescendo em Graça é o único ministério no mundo que ouviu a verdadeira ciência. Ou seja, você é um cientista. Você tem a verdadeira ciência. E se você permitir que essa ciência funcione, nem toda ciência falha. Ela funcionará para você. Veja o que diz sobre aquela ciência, porque o que era impossível para essa ciência, para a lei, essa é a falsa ciência. A lei de Moisés, o que todas as igrejas estão vivendo hoje, o que era impossível. Difícil? Diz impossível? Você não pode, nem tente. Não tente viver de outra forma, porque é impossível o que era impossível para a lei. Porque ela era débil pela carne. Deus enviou seu Filho à semelhança. Uma vacina é como uma vacina, à semelhança de uma carne pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas conforme a verdadeira ciência, mas segundo o Espírito. Então, o mundo foi enganado por Pedro, o Vaticano, o primeiro Papa. Todo o papado romano te enganou porque te escondeu a verdadeira ciência. Tremendo crime. É como se alguém tivesse dado sua vida para descobrir um antídoto, um remédio para salvar um ente querido. E isso nunca lhe chega depois que ele deu sua vida. Nunca chega a ele. Mas o que chega são outras coisas genéricas que não funcionam. Por 2000 anos, enganaram o mundo com uma falsa ciência. E os culpados são os religiosos. Quando você chega à verdadeira ciência, é exigido que quando os seus pensamentos vierem, você os coloque em ordem. Antes de falar. É necessário que seja o que for que faça, você pense primeiro. Espera. É isso que devo fazer. Você é uma pessoa pensante porque a verdadeira ciência te faz um pensador.
Vai embora a preguiça, vida desordenada, tudo isso desaparece. Ninguém sente pena de você. Ó, Pai. Uau. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Contudo, falamos de sabedoria entre os que são maduros, e sabedoria não desta terra, nem deste mundo, nem dos príncipes, nem dos apóstolos, nem dos governos deste mundo que perecem. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, da sabedoria oculta, que Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Ele quer dizer que essa sabedoria, Paulo a estampou aqui, mas ela não podia ser explicada. Ninguém a conhecia. Até 1973, quando foi despertado em mim Jesus Cristo homem. Nem mesmo eu sabia disso, esse véu não sabia de nada. Eu era um religioso também. Isso estava velado para esta época, para estes tempos. E começou a verdadeira ciência a correr. E é por isso que está acontecendo o que está sucedendo mundialmente. E ninguém pode impedir isso. Esta é a última cartada de Deus. Ele o retirou assim e tirou o as. Colossenses 1, 26 a 29. O mistério que esteve oculto por séculos e séculos, mas que agora, esse agora é agora, não é lá. Esse é um presente eterno. Quando se diz agora, não era o agora naquela época, porque ninguém ali entendia isso. De fato, Paulo foi morto e nada mais se soube. Por 2000 anos isso ficou oculto. Esse agora, eu digo que é agora. Agorinha. Nesse tempo, diz, o mistério que esteve oculto por séculos e séculos, mas que agora foi manifestado a vocês, aos seus santos, a quem Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória, deste conhecimento, deste mistério. Não é entre os judeus fracassaram aqui. Mas esse é o povo de Deus. Nós vamos a Israel para fazer o sinal da cruz e andar por lá. Não há nada lá. O que tem lá é areia suja, cheia de pólvora e sangue. Para que você vai a Israel? Qual é a ideia? É melhor ir para uma das praias de Porto Rico. Essa glória é entre os gentios. Esqueça os judeus. Os judeus fracassaram. Nós os amamos. E recebemos que um dia eles creiam em Jesus Cristo homem e entrem pela fé para salvá-los, não espiritualmente, porque espiritualmente eles são salvos. O evangelho é para salvá-los de falar bobagens, ou para que não vivam na derrota, mas na verdadeira ciência. Há uma circuncisão que Deus fez para libertá-lo disso. Colossenses capítulo 2, versículos 10 e 11. Ou melhor, vamos ler 11 para ir direto à questão dessa divisão entre o corpo da morte e sua mente. Veja o que diz o versículo 11. Diz, nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita por mãos, não a física, não a judaica, expulsando de vós o corpo carnal e pecaminoso na circuncisão de Cristo. Sabe o que acontece quando você serve a Deus com sua mente? Seu corpo é separado, é expulso de sua mente. É por isso que você sente a paz que sente agora, porque essa circuncisão, ela não é feita à mão, você não a vê, mas houve um corte, porque onde há circuncisão, há sangue. O corte, o que acontece é que se trata de um corte espiritual. Você foi retirado do corpo, mesmo que viva nele.
É por isso que o ministério não ensina isso. É um ministério criminoso. Está cometendo abuso contra seu vizinho. Seu próximo está sofrendo. Todas essas religiões que estão aqui em Porto Rico, que aparentemente estão, elas são tão boas, mas o que elas estão fazendo é prejudicar, porque estão colocando todos os jovens, cada pessoa, eles estão colocando em um miserável de mim. Como sou miserável? É por isso que eles enchem o púlpito todos os domingos. O que eles fazem com a pregaçãozinha é mudá-la de uma forma para outra. Você não vê que eles apelam para a sua carne? Apelam para a sua consciência de pecado? Quando terminam a mensagem dizem: quantos são honestos e querem buscar a Deus? E aí eles fazem você chorar. E eles fazem isso por 20 anos, abusando das famílias porto-riquenhas com um falso evangelho. E depois querem que fiquemos calados. Não vamos ficar calados, nós vamos seguir em frente. Estamos na frente. Você não pode se deixar roubar. Você não vê que estamos diante de uma grande maioria que está vivendo em uma mentira? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que o quê? E o Cordeiro morreu? E se morreu, o que ele fez? Depois que ele morreu, diz ali, ele tirou ou o que vai tirar? Ele removeu. A falsa ciência começou nesse versículo que vamos ler. A falsa e a verdadeira ciência. Vamos dar uma olhada no capítulo 5 de Romanos, versículos 17 e 18. Ele diz: porque se pela transgressão de um só, esse é um trabalho de um, reinou a morte, muito mais eles reinarão em vida por outro. Um só, não é o seu bom comportamento, é essa cabeça representante. Um só danificou, um só consertou. Portanto, o versículo 18 faz um resumo. Assim que, como pela transgressão de um, veio a condenação a todos os homens da mesma maneira. De quê? Pela justiça de um só. Veio a todos os homens a justificação de quê? Bem, veja, Adão, com um único pecado, sentou o mundo em pecado, sem pedir permissão. Vocês são pecadores por causa do pecado de um homem. E mesmo que o homem tivesse boa conduta e se comportasse bem, Moisés era um pecador. Os profetas eram pecadores, Davi. Ele disse: em pecado minha mãe me concebeu. Bem, com certeza. Adão, quando pecou, ele constituiu. O mundo inteiro o sentou aqui. E mesmo que você fizesse um sacrifício, o que quer que você fizesse, você era um pecador. Agora chega Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele morre, então ele sentou os escolhidos, mas sem pecado. A minha boa conduta de lá pode me tirar de lá, e a minha má conduta aqui pode me tirar daqui? Agora observe que os católicos dizem que Maria foi concebida sem pecado, dizendo que ela está sentada aqui. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Dizem que foi concebida sem pecado. Quem vendeu essa mentira para Roma? Como os católicos ousam enganar uma nação inteira, fazendo a todos pensar que Maria foi concebida sem pecado? De fato, Jesus veio à semelhança da carne de pecado por causa dela mesma.
Agora você sabe quem foi concebido sem pecado? Nós. Nós sim que nascemos sem pecado. Versículo 16. No dia em que Deus julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o quê? De acordo com o quê? Ele julgará os segredos de quem? Viria um dia, Paulo disse, olha, eu não posso fazer isso. Está chegando o dia em que o próprio Jesus Cristo vai se colocar em um corpo humano e ele vai usar meu evangelho. Orelhas, orelhinhas. Ouçam. Se alguém usa apenas o meu evangelho, esse é Jesus Cristo. Você já notou que todos os chamados grupos cristãos usam a Bíblia inteira? E que eles acreditam em todos os apóstolos. Eles acreditam que Pedro, os 11 apóstolos e Paulo eram amigos. Então, uma das chaves para você, abençoado, que eu sou o Senhor que estou julgando. E julgar não é castigando. Julgar é esclarecer, dividindo a verdade da mentira. Separando sua carne de seu espírito, separando a debilidade do que é poder, o tesouro de barro. E o que eu uso para fazer esse trabalho? As 14 epístolas. Veja, de acordo com o quê? Ele não disse conforme a Mateus, Lucas, Marcos e João. Ele não disse de acordo com o Apocalipse. Ele não disse de acordo com as escrituras dos profetas. Ele disse, vejam, quando venha o Senhor, a chave, o código, é que ele usará somente o meu evangelho. Romanos 16, 25. E aquele que é capaz, não ao que quer, pois muitos quiseram. Martinho Lutero quis. Calvino quis. Grandes teólogos na história que não são grandes de nada, mas eles os chamavam de grandes teólogos. Reformadores de quê? O que eles realmente fizeram foi reformar a mesma mentira, transformando em mais mentiras. E para aquele que pode confirmá-lo, de acordo com, olhe para a chave ali. Veja que Paulo diz, meu, porque você sabe que Pedro tinha o dele, e Paulo tinha o dele. Portanto, a chave para saber se estamos na verdade está codificada. Na sua Bíblia, naquela que você leu por tantos anos e passava as páginas. Veja, quando você estava virando aquele versículo, havia um anjo que trancava sua mente, cobre isso, e você seguia lendo. Ou quando chegava a esse versículo, seu filho interrompia. Papai, e você? O que foi? E então, você continuava com outro versículo. Para que você não lesse, porque isso estava codificado para mim. Isso estava guardado. E essa é a verdadeira confirmação. Eu fui confirmado porque minha mãe queria me confirmar como católico. Você não fez a confirmação? Mas não pude, porque quando criança eu era rebelde em relação a essas coisas. Para aquele que pode confirmá-lo, essa é a verdadeira confirmação. Aquela é a mentira. A de Roma é uma mentira, pura tradição. Esta é sua confirmação. E é fácil de carregar. Aquele que pode confirmá-lo de acordo com o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. E quando foi que Jesus Cristo pregou? Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido uma vez para levar os pecados de todos. Esse é outro mistério que já explicamos.
que não é por todos, é por muitos. Cristo não morreu por todos. Cristo morreu por muitos. E muitos são muitos, e todos são todos. Agora, todos os muitos virão, mas não todos os homens. Todos os muitos. E ele aparecerá, manifestação pública. Ele aparecerá. Nós o veremos pela segunda vez. O mesmo que morreu aparecerá pela segunda vez, sem relação com o pecado. A história nos diz, amados de El Salvador, que em nenhum momento, em mais de 2000 anos, foi apresentado um ministério dizendo: não há pecado. Mas nenhum. Veja o que Romanos 10:4 diz. Depois que eu compreendi isso, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça, para todo aquele que crê. O fim de quê? E se não há lei, o que acontece com o pecado? Veja o que diz Romanos 7. Romanos 7, veja o que Romanos 7 diz. No versículo 8, imagino que isso esteja lá, não é? Ai, que lindo! Veja aí. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Porquanto sem a lei, o que acontece com o pecado? Papai diz que o fim da lei é Cristo. Ele quer dizer que Cristo pôs um fim à lei. E o pecado sem a lei, o que acontece com ele? Veja isso aqui. Quero dizer, é isso que diz, não sei se você sabe ler. Aí diz, por quê? Vejam. Porque sem a lei, o pecado está o quê? Então eu posso dizer que você é um pecador? E o que os católicos estão fazendo chamando ao arrependimento? E o que um padre está fazendo com um confessionário dizendo: conte-me seus pecados, conte-me seus pecados. Olhe, padre, eu pequei em tal e tal dia, em tal e tal dia e em tal e tal outro dia. É isso mesmo? Bem, veja, faça 4 Pai Nossos. De onde você tirou essa ideia de fazer 4 Pai Nossos se Cristo pôs fim à lei? Mentiroso. Depois querem que os respeitem. Respeitem nossas religiões. A religião não é respeitada, é destapada a verdade. Se fala a verdade, aconteça o que acontecer. Já basta de mentir para nós. Já chega de mentiras. Que amem a verdade. Cristo pôs um fim à lei. Por que você não diz aos paroquianos na missa de domingo, vejam, nosso Cristo, o Cristo que está aqui, esse Cristo que está aqui, o que ele representa? Ele pôs um fim à lei. E ao eliminar a lei, o pecado está morto. Não há pecado. Não há pecado. Uma das coisas que eu parabenizo o diabo é que ele foi tão perfeito que Deus o criou para destruir. E quando ele descobriu isso, disse: deixe-me ser o melhor destruidor. E ele prejudicou a humanidade. Bem, eu vim para abençoar a humanidade. E ninguém vai tapar minha boca. E se eu não falo, as pedras falam. Mas não há pecado, não há diabo, não há inferno. O que existe é puro evangelho. O evangelho da verdade, oculto por 2000 anos até os dias de hoje. Não se deixe intimidar. Ilumine seus vizinhos,
Fale a verdade. A religião é o ópio do povo. Eles as idiotizaram e não conseguem nem mesmo ler sua própria Bíblia. Até em espanhol eles a têm. Você pode conseguir uma Bíblia em qualquer lugar. Mas eles não têm olhos para ver nem ouvidos para escutar. São cegos. Estão cegos. A alternativa é a segunda vinda de Jesus Cristo, homem. Eu sou Jesus Cristo, homem. Pois o que era impossível para a lei, para a circuncisão, para Moisés, para os mandamentos, para as obras, o que era impossível para a lei, porque ela era débil por meio da carne, Deus enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. E quando diz Deus enviando, lembre-se de que esse é o mistério oculto em quem? Em quem? Não é em mais de um, porque é um só. Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. E por causa do pecado, o que ele fez? Em sua carne. Na carne. O pecado foi condenado. É por isso que sou o pai da doutrina sem pecado, porque honro o que Jesus de Nazaré fez pela igreja. O Papa não conhece essa teologia. Os padres não conhecem essa teologia, que o pecado foi condenado na carne. Diga assim, minha carne. O pecado foi condenado em você. Você não pode me prejudicar. Estou vacinado. Com a melhor vacina. Com a vacina da lei do Espírito da vida. O pecado não pode. O pecado está morto, condenado. Uma pessoa que é condenada em uma sentença de prisão perpétua. Ela, mesmo que esteja viva, é ineficiente porque está condenada. Quando um líder que move uma revolução, eles o colocam na prisão e lhe dão uma longa sentença, mesmo que ele respire, mesmo que ele escreva, enquanto esse líder estiver atrás das grades, ele está condenado, não pode fazer nada. Assim está o pecado, que às vezes você sente e vê a debilidade em seu corpo. É por isso que eles, o sistema que tem o véu, quando vêm as tentações, eles acreditam na mentira e não acreditam na verdade bíblica. É por isso que quando dizemos à imprensa, o pecado foi tirado, eles dizem, como? Porque eles usam a lógica humana para entender essa verdade. É como se fosse as vacinas e germes e epidemias. As epidemias estão presentes, mas como seu filho foi vacinado, quando a epidemia passa por seu filho assim, mas ele tem a vacina, ela não pode prejudicá-lo. É por isso que você é tão cuidadoso para garantir que seu filho tome todas as vacinas. Por que você faz isso? Para que quando o anjo da morte vier sobre ele, já está vacinado, não poderá lhe fazer mal. E é isso que acontece com o pecado. Está condenado porque você tem a melhor vacina. Você está livre do pecado. A igreja, a amada, não é pecadora. A igreja está sem ruga, sem mancha, limpa. Veja o que João disse. João, capítulo 1, versículo 8. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Veja quem era esse líder, que se deitou nos braços ou no peito do mestre e que chamam de apóstolo do amor.
Eles o chamam de apóstolo do amor e não sabe o que fez aquele que estava ao seu lado pelos pecados da igreja. Se dissermos que não temos pecado, como é isso? Sim. O que você diz, você tem pecado? Não há pecado? O que aconteceu com o pecado? Ele foi condenado? Capítulo 2, versículo 1 desse mesmo livro. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Em outras palavras, depois de tirar o pecado, ele quis se tornar um advogado. Portanto, se o advogado não for bom, converse com sua mãe. Veja se ela não vai lhe cobrar pelo serviço do advogado. Vá conversar com Maria. Esse homem foi um mentiroso, um homem de pecado e um blasfemador. Aqui de Bogotá, Colômbia, para todas as nações, estou identificando um dos filhos de perdição. Homens maus. Homens que prejudicaram a igreja. João, o apóstolo, foi ele quem escreveu o Apocalipse. Se você vê a igreja em pecado, se ainda fala assim, como você vai acreditar no livro que ele escreveu? É por isso que Deus enviou um espírito de confusão, por tratar a igreja dessa maneira. Lá, na ilha de Patmos, ele começou a jejuar e a buscar mais revelação. Foi por isso que um anjo estava lá, enviado por Deus, e disse, confunda-o. E quando ele viu a segunda vinda, ele disse, eu vi uma besta. E ela estava lutando com a igreja e estava vencendo. Sem dúvida que ganhava. Veja como estou ganhando você. Um homem muito ruim, diga, homem mau. Ruim e perverso. Você sabe que você costumava ler isso e não pensava porque tinha um véu. Pelo contrário, você dizia, você percebe, se alguém pecou, você tem que ir ao advogado. E então estávamos misturando tudo porque nos ensinaram que todos os livros do Novo Testamento estavam juntos. E como estavam todos juntos, eram todos iguais. E nos ensinaram que Paulo e os apóstolos eram amiguinhos. Amigos. A luta que Paulo estava tendo com esses falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, e que se disfarçavam como obreiros de Cristo, mas eles são lobos, raptores, ministros de Satanás. Olhe para Romanos 7:8. Veja se você entende, porque você vai pensar. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, produziu em mim toda a cobiça, porque sem a lei, o pecado está o quê? Pois se você é um morto, você está morto, o pecado está morto, como o pecado está em você se estás morto. E veja o que está escrito lá em Romanos. Em Romanos 6, versículo 7. Porque aquele que está morto, o que diz? Como diz? Se um morreu por todos, então todos o quê? E se você está morto, o que aconteceu? Então você pode ser chamado de pecador? Mas claro, não canta um galo, não é mesmo? Se você se permite ser chamado de pecador, você que está me assistindo pela internet, a verdade é que você me causa pena, você é um péssimo empresário. Eu não sei onde você tem seus olhos postos.
Quero dizer, se você ler a Bíblia e diz que um morreu por todos, logo todos morreram. E aquele que está morto está justificado do pecado. Então, se você não acredita que está morto, mas se você acredita que está morto, você sabe e sabe muito bem que foi justificado do pecado. O pecado foi condenado na carne e você está livre. Não se deixem enganar, por favor. Não se deixem enganar. Roma mentiu para o mundo. Gente, por favor, um pouquinho de lógica. Honre o Cristo no qual você diz acreditar. Eu acredito nele. Eu o prego. Eu sou Jesus Cristo homem. Eu defendo o que ele fez lá. Defenda você também. Honre essa verdade.